Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Uma boa noite, na paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que está assistindo a esse culto. Hoje é quarta-feira, dia 21 de abril. Hoje é feriado, né? E os dias têm sido tão iguais, né? Eu não sei o que você fez hoje, no dia de hoje, mas de uma forma geral, todos os dias têm sido muito iguais nessa pandemia, né? A gente tem a restrição de poder estar circulando livremente, e enfim. Mas eu espero que você tenha tido um dia abençoado, e a minha oração é que ao longo desse culto aqui, a palavra de Deus fale com você, assim como já vem falando, né? Esse hino que a irmã Paula tão belamente aí tocou, ele tem uma letra tão bela quanto essa melodia que foi tocada, que diz que em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se a gente prestou atenção na letra desse hino que apareceu aí enquanto a irmã Paula tocava,
e eu tenho certeza que muitos irmãos cantaram juntos, porque é um hino conhecido da grande maioria, um hino muito bonito. Quando tudo perante o Senhor estiver. O versículo que eu li aqui no início da minha fala aqui, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O fato é que às vezes nós entregamos uma parte, né? A gente tem dificuldade como ser humano mesmo de poder entregar. Olha, Senhor, entregar é entregar. Entregar tá aqui, tá entregue, né? Mas de uma forma geral, se isso acontece com você, meu irmão, minha irmã, acontece comigo também, né? Acontece com todos nós. Então que Deus nos ajude a podermos realmente entregar tudo que tem te preocupado, tudo que tem trabalhado para que você não tenha paz. Entrega. E o hino ainda diz, e todo o teu ser ele controlar. Todo o teu ser envolve alma, corpo e espírito, tuas emoções, teus medos, tuas ansiedades. O fato é que às vezes a gente convida Jesus para vir trabalhar, morar na nossa casa, né? Olha, Senhor, vem aqui, mora em mim. Mas o fato é que às vezes, como num carro, se nós pudéssemos fazer essa comparação, é como se a gente convidasse Jesus para entrar no carro, mas falasse, olha, Jesus, aqui o Senhor vai ficar no motorista, não vai ficar no motorista não, você vai ficar no passageiro aqui. Aí você vai controlando, mas a Bíblia diz que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então que Deus nos ajude a vivermos pela fé. Viver pela fé é viver pelo invisível, não por aquilo que nós vemos. Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a entregar. Quando nós conseguirmos, de alguma forma, colocar tudo no altar, deixar que Ele controle todo o nosso ser, então nós veremos que o Senhor tem poder e que Ele é poderoso para cuidar de mim, cuidar de você, de uma forma que ninguém mais poderia cuidar. Deus seja louvado. Deus seja louvado pela tua vida, meu irmão, minha irmã. Nós somos a Assembleia de Deus, estamos ali em Vila Nova Gerte. Quero agradecer nosso pastor Eli Ramos dos Santos, que é o nosso pastor presidente. E domingo passado nós voltamos presencialmente com uma parcial, né, de uma forma parcial com os nossos irmãos ali, e foi tão bom ver uma parte dos irmãos, mas ainda continuamos com restrição de horário, irmãos. Então eu vou aqui reforçar o que o nosso pastor Eli avisou no domingo, de que às quartas-feiras nós estaremos aqui nesse formato ainda, até que a liberação da restrição não seja mais, o horário não seja mais uma restrição. Às sextas-feiras também estaremos com o culto de ensino, na continuação do nosso evangelista Gilvan. Hoje estará pregando aqui conosco nosso pastor Luiz, e na sexta-feira o nosso evangelista Gilvan, e no domingo o culto será presencial, será o culto da mocidade. Eu sei que esse culto que nós transmitimos no domingo, ele chegou de uma forma, uma qualidade ruim para todos que não puderam estar na igreja, enfim, para todos os que recebem esse link para poder assistir ao culto. Então eu quero pedir perdão para vocês, né? Queremos pedir perdão e informar os irmãos que nós estamos trabalhando para que domingo já tenhamos uma condição normalizada da transmissão. Você aí, se você quiser contribuir com a melhora do nosso culto, você pode fazer isso enquanto você está assistindo. Se você está assistindo pelo YouTube aí, não na televisão, mas direto no seu computador, tem aí embaixo aí tem
escrito inscrever-se ou inscrito. Se você tiver inscrito, vai aparecer inscrito, você já é inscrito. Mas se você não se inscreveu ainda no canal da nossa igreja, se inscreva aí. Existe um número mínimo de pessoas, são 1000 pessoas inscritas. A partir de 1000 pessoas a gente consegue ter uma flexibilidade melhor e maior nas condições de transmissão do culto, e isso vai ajudar também a gente poder passar uma mensagem e um trabalho com uma qualidade melhor. Tá bom? Deus abençoe. Desculpa tomar um pouquinho do tempo para poder falar dessas informações, mas eu entendo que são importantes e necessárias. Então eu quero, nesse momento, te convidar a orarmos. Já cantamos, já meditamos em um texto e vamos continuar nesse espírito, orando a Deus, para que Deus continue trabalhando os nossos corações aqui, continue falando conosco. Então, se você puder, se junte conosco aqui em oração. Pai de amor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Pai, pela vida. Obrigado pela saúde. Obrigado pelo cuidado. O Senhor tem sido tão bom, Pai, para conosco. Tua palavra diz que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E nós somos testemunhas vivas disso, Senhor. O Senhor é bom. E a tua misericórdia é a razão, Pai, de nós não sermos consumidos, meu Pai. Muito obrigado pela tua misericórdia. Muito obrigado pela tua graça, Pai. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja, mesmo de forma remota, Pai, agora se encontra reunida, cada um na sua casa, Pai. Então eu quero orar por esse irmão, por essa irmã que está assistindo a esse culto agora, Pai. Que o Senhor, com a tua mão poderosa, estenda a tua mão sobre esse lar. Que a bênção da saúde, Pai, que a bênção, Senhor, financeira, que a bênção, Pai, da alegria, que a bênção da paz, que a bênção da prosperidade esteja sobre essa casa, meu Pai. Que ao longo desse culto, o Senhor continue falando conosco. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Pai. Esteja conosco, Senhor. Obrigado pelo privilégio de poder te servir. Obrigado porque o Senhor nos tirou de um mundo tão cruel, tão tenebroso, Pai, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado. Obrigado. É o que nós queremos te agradecer e te pedir. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Eu quero convidar você a cantarmos. Nós vamos cantar 2 hinos. O primeiro hino é o hino de número 33. Se você tiver sua harpa, mas se você também não tiver uma harpa aí, acompanhe, a letra vai aparecer aí. Acompanhe conosco aí. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus, Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo
Essa é uma oração, né? Segura a minha mão aqui, Senhor. Segura firme, né? Que eu possa, e você também aí, meu irmão, ter sempre a certeza de que Deus, Ele está aí caminhando com você, né? Ele nos deu essa promessa. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus está aí do seu lado, está mais perto de você do que essa imagem minha que está chegando aí na sua casa. Jesus está aí, está do seu lado aí, está pertinho de você. Então, coloque aí, né? A gente falou de entregar todo o teu ser, alma, espírito e corpo, né? Entrega tudo aí. Aproveita esse tempo aqui. Nós vamos cantar mais um hino. O hino de número 26, que vai falar da esperança nossa, né? Nossa esperança de uma Jerusalém celestial. É para lá que nós vamos, é para lá que nós estamos caminhando. Glória a Deus por isso. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jasmim e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são as glórias de nosso Jesus. Haverá a perpétua aurora, pois Deus mesmo ao iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de violar, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levem à morte, ser constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, e Jesus o fiel o verás. E se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, mal será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Uma pergunta final aí, né? Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém? Tenho certeza que a resposta de todos nós é sim, né? Todos nós estamos caminhando para essa nova Jerusalém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler aqui o Salmo de número 126 com os irmãos. Na sequência, nós vamos orar, cantar mais um hino e já passar a palavra para o nosso pastor Luiz de Carvalho. Salmo 126 diz assim:
quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. O pastor Sérgio pregou sobre isso no domingo passado, falando do cativeiro, do povo de Judá. E esse salmo aqui, ele reflete exatamente o retorno, né? Depois de 70 anos ali, cativos, numa terra estranha. E quando o salmista escreve esse texto aqui, esse cântico, ele compara essa alegria como aquele que estava sonhando, né? Às vezes a gente brinca, né? Me belisca para ver se é verdade, e talvez esse fosse o sentimento do povo ali, porque depois de tanto tempo numa terra estranha, chegou o tempo de voltar. E aí no verso 2 ele diz assim, ó, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. A alegria era tanta que eles estavam rindo, cantando. E as nações que viam isso acontecendo, elas diziam, olha, grandes coisas fez o Senhor a estes. Os estrangeiros reconheciam que Deus estava trabalhando ali com aquele povo. E no verso 3, o povo volta a falar, né? O salmista, representando o povo, diz, olha, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Aqui ele está usando uma forma poética, né? Como as correntes do sul, é uma região ali do Negueb, onde é uma região de muitas águas e as correntes são muito rápidas, muito velozes, e de uma forma poética ele está dizendo aqui, ó, faze-nos regressar outra vez do cativeiro, como as correntes do sul. Então, de uma forma muito rápida, a gente quer voltar logo, né? Às vezes a gente está passando por uma determinada situação que a gente não vê a hora, né? de que as coisas voltem ao normal, né? E isso estava acontecendo com o povo de Israel, mas isso depois de muito sofrimento, né? O verso 5 vai falar um pouco disso, ó, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Se essa é a tua condição, meu irmão, se o tempo hoje para você é um tempo de lágrimas, é um tempo onde você percebe que você está passando por um tempo difícil, um tempo intenso, um tempo de provação, saiba que a Bíblia ela tem muitas promessas nesse aspecto. Esse verso é um deles, olha, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O Salmo 30 vai dizer, olha, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E por fim, o verso 6 diz assim, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, vai voltar, sem dúvida, com alegria. O tempo de alegria vai chegar, meu irmão. Creia nisso, receba essa palavra aí. Essa palavra é para você. O tempo de alegria está chegando e trazendo consigo, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Os seus molhos aqui é uma palavra ligada à agricultura, os seus feixes, né? Amarrações ligadas com grãos. Então, aquele que semeia vai colher muito, vai colher com abundância. Então essa é a palavra de Deus para nós hoje. E Deus tem uma coisa muito, muito melhor para todos nós. Creia nisso, meu irmão. Receba essa palavra aí. Essa palavra é para você que está assistindo esse culto aqui. Você não está assistindo esse culto por acaso. Deus vai continuar falando ainda. Deus já falou, vai continuar falando. Continue conosco aqui. No final desse culto, lá no finalzinho vai aparecer algumas informações sobre a nossa igreja. Se você não é membro, quer saber mais informações, nós vamos deixar um telefone lá para você entrar em contato. Se você quiser aceitar Jesus, se você quiser entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Nesse momento, então, eu quero fazer mais uma oração. Vamos orar
a gente tem esse costume, e um bom costume, de orar um pelos outros. A gente tem orado pela mãe do nosso irmão Dagoberto, ele pediu oração no último culto que nós fizemos online aqui. E se você também tem um pedido, no chat aí, enquanto nós estamos passando esse culto, se você está participando desse culto enquanto ele está no horário de estreia dele, entre 7h30 e 8h30, tem um chat disponível, você pode colocar seu pedido de oração, e depois nós podemos também mencionar aqui no próximo culto, para que toda a igreja ore juntamente pelo seu pedido. Então, oremos pelas nossas autoridades, oremos pelas famílias enlutadas, pelos irmãos, irmãs que têm algum parente, algum amigo que contraiu a doença, essa doença que tem nos afastado fisicamente. Então, vamos nos unir como igreja aqui agora, né, e orarmos nesse sentido. Pai, queremos, Senhor, nesse momento, como a Tua Palavra nos ensina, orai uns pelos outros. Queremos orar, Pai. Orar por essa família que está assistindo a esse culto. O Senhor sabe, Pai, o problema que essa família tem passado, esse irmão, essa irmã, a ansiedade, a falta de sono. Senhor, de uma forma tão especial, Pai, que o Senhor possa intervir hoje nessa família com a Tua bênção. Senhor, o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Cuida desse irmão, cuida dessa irmã. Pai, cuida das famílias, Senhor, enlutadas, aquelas que perderam um parente, um ente querido por questão dessa doença, Pai. Aqueles nesse momento que tem algum amigo, algum parente num leito de hospital que contraiu essa doença também, consola, e a Tua mão possa estar estendida sobre essa pessoa que está doente. Pai, o Senhor é poderoso para curar, o Senhor é poderoso para reverter o quadro. Pai, nós pedimos também pelos profissionais de saúde, Pai, que têm saído todos os dias, Senhor, para trabalhar, enfrentar, Senhor, cada dia uma situação nova, desconhecida, mas de uma forma tão nobre, Pai, eles têm saído, e nós queremos Te agradecer pela vida de cada um deles e pedir a Tua proteção, pedir o Teu amor, a Tua misericórdia sobre a vida deles, Pai. Queremos orar também, Senhor, pelos nossos governantes, Pai. Que o Senhor ajude, dê discernimento, que a saúde, o bem-estar de cada um, de todo o povo, Pai, esteja acima de qualquer sentimento político, Pai. O Senhor dê direção, discernimento. A Tua palavra diz, Senhor, que toda autoridade constituída Senhor, pela Tua permissão, Pai. Pelo menos por isso Se eles estão ali é porque o Senhor permitiu, Pai. Então, o Senhor esteja com cada um deles ali, Pai, dando, Senhor, discernimento. A nossa igreja também, oramos pelos nossos pastores, pela nossa diretoria, que o Senhor continue dando sabedoria para que, nesses tempos, Senhor, difíceis, possamos, Senhor, continuar a cumprir o ID, Senhor, que o Senhor nos deixou aqui, ID por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, Pai. Quero Te agradecer também pela vida do pastor Luiz, que vai, nesses próximos minutos, Senhor, também usar da Tua palavra. Eu sei que o Senhor já colocou no coração dele aquilo que cada um de nós precisa ouvir, Pai. Então, que a Tua palavra fale aos nossos corações, Pai. Que ela transforme, traga edificação e consolo a cada um de nós. É o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos... Eu vou cantar um hino aqui que há muito tempo eu acho que a gente não canta, chama O Rosto de Cristo. Talvez você conheça, a letra também vai aparecer aí. Cante junto. Sempre
que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé, também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. Um dia também verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé, também confiança, e dava a todo um gozo infindo. Um dia também verei face a face, pois assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é.
grande esperança que nós temos, né? Veremos a Jesus como Ele é. Com a palavra, nosso pastor Luiz de Carvalho. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais esse momento, essa oportunidade que o Senhor nos concede para nos unirmos nesse momento de meditação na sua santa e gloriosa palavra. Também agradeço o convite feito por nosso irmão presbítero Ronaldo, da direção da igreja, de podermos chegar ao lar de cada um dos irmãos através desta gravação. Deus tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos dirigido nos seus santos caminhos, na sua inspiração, e nós louvamos a Deus por poder oferecer o pouco que com Deus se torna suficiente, o bastante. É o pouco de cada um que vamos levando a obra do Senhor avante, até a volta de Jesus. E eu quero nesta noite meditar com todos que estão unidos conosco, né? Ainda que não podemos nos reunirmos pessoalmente, fisicamente, presencialmente, mas podemos nos unir na fé e meditar na palavra de Deus. E aqueles que porventura posteriormente terão acesso a este culto, a esta gravação. Iremos ler a palavra de Deus no livro de 1 de Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versículos 45 ao 48. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 45 ao 48. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos dos arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Deus é por nós em todo o tempo. Nos lembra aquela pergunta que o apóstolo Paulo faz na epístola, no livro aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? No versículo 32 nos diz: Ora, se Deus não teve dificuldade em entregar seu próprio Filho para morrer e ser sacrificado, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Deus é por nós em todo o tempo, porque Ele não muda, Ele é o mesmo. Hebreus capítulo 3, versículo 8 nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que nunca muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6, o Senhor mesmo diz: Eu não mudo, por isso vocês não são consumidos. E em todo tempo o povo, o mundo, saberá que há uma diferença entre aquele que é justo, que é temente a Deus, que obedece a Deus, e por isso no mesmo capítulo 3 de Malaquias, no versículo 18, nos diz que então vereis outra vez
O mundo e as pessoas sempre saberá, assim como Davi se expressou, esta terra saberá que existe Deus em Israel. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Há uma grande diferença. Deus atende, Deus responde, Deus abençoa. A mão que sustenta é a mesma mão que também pune os desobedientes. Não existe uma mão para abençoar e outra para punir. É a mesma mão. Abençoa os humildes, os que se voltam para Ele, e temem, obedecem, seguem, e também o Senhor pune aqueles que perseguem. E nestes versículos, nós encontramos um exemplo de um homem simples, jovem, que não temeu a um soldado preparado, que intitulava-se, ou as pessoas o chamavam de gigante. Porém, Davi nunca chamou de gigante, não deu ibope para ele, não deu lugar para ele se orgulhar ainda mais. Davi o chamou de incircunciso, isto é, não tem parte com Deus, não tem um coração convertido, tem um coração voltado para o orgulho, para as coisas terrenas no mundo, e não tem um coração voltado para Deus. E por isso Davi nunca o chamou de gigante, incircunciso. Você não tem parte com Deus, você não tem um coração como aqueles que se voltam para Deus. E como nós podemos ler em Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29, que a verdadeira circuncisão é aquela que vem do coração no espírito, não na letra, mas da palavra de Deus. Tem o testemunho de Deus. Davi tinha o testemunho do próprio Deus. Quando Samuel recebeu o chamado do céu, de Deus, que veio do céu para ele ungir a Davi, o Senhor disse para Davi: tenho escolhido um homem segundo o meu coração, segundo a minha vontade. E Davi então tinha um coração voltado para Deus. Ele confiava e sabia que Deus estava com ele em todo o tempo, em todo o momento. E nós encontramos aqui a chave da vitória: o Deus de Israel, o Deus dos exércitos de Israel, o Senhor que responde, o Senhor que está conosco. E nós temos aqui a chave da vitória. Não confiando no rei Saul, não confiando no chefe, general, comandante do exército de Israel, não confiando em si mesmo, mas Davi faz menção: tu vens a mim com espada e com lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o rei, o Deus do exército de Israel. Este é o Deus que nos protege, nos guarda e nos ampara em todo momento. Por isso podemos dar um título para essa mensagem: Deus é por nós e é conosco em todo instante. Davi, ele não espera, aliás, como diz que a melhor defesa é o ataque. Ele dá uma resposta para a afronta daquele filisteu, que inclusive nos diz que a palavra, versículo anterior, que o filisteu, que se intitulava de gigante, o incircunciso, ele amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Mas quem são seus deuses? Quem é o filisteu? Quem era o filisteu para amaldiçoar o servo do Senhor? Porque não há maldição, não há condenação, não há feitiço, não há coisas, não há olho gordo, não há coisas dessa terra que possa nos impedir de fazer a obra de Deus e de impedir a vontade de Deus na nossa vida e o livramento.
quando nos lembra que quando o povo de Israel atravessava o deserto em direção à terra Canaã, a terra prometida, eles se aproximaram de Edom, e o rei daquela região, daquele lugar, Balaque, ele contratou, subornou Balaão para que amaldiçoasse Israel. Mas Deus foi logo dizendo lá em Números capítulo 23, versículo 23, contra Jacó não há encantamento e contra Israel não há adivinhação. Não vem que aqui não tem, vocês não terão espaço, não terão lugar e não terão oportunidade. Quem são vocês para amaldiçoar o meu povo? E Balaão não pôde fazer nada. Ele tentou, até tentou, mas não conseguia, porque a mão do Senhor estava sustentando. E Davi, este homem corajoso, jovem, porém confiava no seu Deus. Ele tinha um testemunho, ele tinha um currículo para apresentar para Saul, porque ele foi questionado por Saul e também por o seu irmão mais velho, Eliabe. Ele tinha 3 dos seus irmãos mais velhos junto ao exército com Saul, ali reunidos para lutar contra os filisteus. E ele foi questionado. Ele disse: olha, eu pastoreando as ovelhas do meu pai, veio um urso e eu o peguei e o matei, e não deixei ele comer ou fazer mal com as ovelhas do meu pai. E veio o leão e também eu o matei. Ele não teve êxito. Ele tinha um testemunho. Saul começou a acreditar em Davi, mas ainda acreditava mais nas seus instrumentos de batalha, e vestiu Davi com sua vestimenta de guerra, os seus instrumentos. Davi, porém, disse: eu não consigo nem andar com esses instrumentos. Eu vou sem esses instrumentos, em nome do Senhor dos Exércitos. E Saul acreditou e disse: então vai, que Deus te defenda. E Davi foi confiando na vitória, porque ele sabia que Deus era com ele. Ele podia esperar. Pensa numa diferença muito grande. Uma situação adversa. Davi, um jovem apenas com uma funda e 5 pedras, enfrentar um soldado, um homem acostumado a lutar, a guerrear, um vencedor. Assim ele se achava. Pensa numa situação adversa, do lado humano, humanamente falando. Até hoje as pessoas, muitos não acreditam, acham que é apenas uma fantasia. Mas Davi olhava para o seu Deus, Deus poderoso, Deus que pode nos defender e nos abençoar em todas as dificuldades, em todas as adversidades. E ele, não temendo, ele partiu em direção ao filisteu, confiando na vitória. Ele sabia que Deus era com ele em todos os momentos. E o que nos chama a atenção é que Davi não confiou no exército de Israel, no seu rei, no seu comandante, nele mesmo, e jamais na sua ferramenta, no seu instrumento para enfrentar o Golias. Ele confiava e dependia de Deus. Ele sabia buscar a Deus quando ele se sentia ameaçado. Certa feita, mais adiante, Davi, com seu exército, já ele sendo rei, ele enfrentou os mesmos filisteus
e foi vitorioso. E logo em seguida, ele sofre um contra-ataque dos filisteus. Ele não deixou de buscar a Deus o que fazer e como fazer. Ele orou a Deus, pediu direção e o Senhor lhe deu outra direção, outra estratégia para enfrentar os seus inimigos. Ele sabia confiar em Deus. E nós precisamos buscar em Deus a resposta, a solução, o caminho, entregar a nossa vida, como nos diz a palavra de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E nós temos aqui um ponto de partida, o início de uma jornada vitoriosa na vida deste homem de Deus. Aqui era só o começo, porque durante 40 anos ele teve muitos inimigos e muitos ataques, mas sempre vitorioso, porque ele sabia reconhecer que a sua vitória, a sua ajuda, a sua força vinha de Deus. Davi, inclusive, ele faz uma oração no Salmo de 144 e um louvor a Deus em agradecimento por tudo que Deus fez na sua vida, quando ele diz no Salmo 144, versículo 1: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Não era fácil acertar uma pedra na testa do filisteu. Embora Davi pudesse ter habilidades para usar aquela funda, certamente ele não tinha a mesma habilidade que tinham os 600 homens da tribo de Benjamim. E dos 126.000 homens da tribo de Benjamim, 600 homens canhotos, eles atiravam uma pedra com uma funda em um fio de cabelo e não erravam. Davi podia não ter essa habilidade, mas ele tinha o Deus que adestrava e que adestra as nossas mãos para a peleja e que prepara o nosso coração para confiar e esperar nele. Davi sabia disso. E ele diz: tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não mencionou o seu instrumento de ataque, mas ele sabia que Deus ia direcionar aquela pedra no lugar necessário para derrubar aquele filisteu, que não podia dar tempo para ele agir. Por isso que Davi logo foi ao seu encontro. Ele não esperou o exército que vinha logo atrás, com seu comandante e com o rei. Ele adiantou-se a encontrar-se com o filisteu, porque ele não podia dar tempo para ele agir. Deus nos dá direcionamento, nos dá direção para que nós possamos agir em tempo oportuno. Deus nos dá força, nos dá ânimo. Ele usa, inclusive, as nossas habilidades e coragem, como Josué. Josué era um homem corajoso, habilidoso, porém Deus animou ainda mais Josué: sei forte, Josué, sei forte e corajoso. E onde tu fores, onde colocar o teu pé, onde tu fores, eu serei contigo. Eu te darei direção, te darei força e tudo vai dar certo. Vocês vão chegar na terra prometida, porque eu tenho um propósito na vida de cada um. Quando Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, Ele zela, Ele cuida, Ele nos dá força, nos dá direção, nos dá ânimo para prosseguir. Não ficaremos na metade do caminho. Deus tinha um propósito na vida de Davi. Ele não foi por acaso que ele foi ungido rei
e demorou muito tempo para assumir de fato e de verdade. Por isso que ele se expressa no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo canto na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. E muitos viram, não só naquele momento, como o pontapé inicial, podemos dizer assim, ponto de partida para uma jornada vitoriosa na vida deste homem de Deus. Ele não temeu, ele não olhou para a altura daquele homem, chegando a cerca de 3 metros de altura, carregava consigo cerca de 70 quilos em instrumentos, armamentos de guerra, estava bem protegidos. Ele pensava que assim estava, né? Mas não para aqueles que têm as mãos e os dedos adestrados para a peleja, assim como Davi, que enfrentou grandes dificuldades, mas em tudo foi vitorioso, porque Deus estava com ele, Deus era com ele, direcionava, sustentava, animava, encorajava, e em tudo ele deu testemunho da sua fidelidade, de um coração voltado para Deus. As dificuldades. Davi dependia de Deus. Davi sabia consultar e perguntar para Deus. Às vezes Deus, o Senhor nos permite que enfrentemos dificuldades semelhante a leões, ursos e gigantes. Porém, essas dificuldades, esses problemas que enfrentamos hoje, semelhante ao que Davi enfrentava, não literalmente falando, mas tem às vezes situações que se parece assim embaraçosas, e às vezes pensamos que não tem saída, mas quando olhamos para o Senhor, para a sua palavra, nós encontramos a resposta do Senhor na nossa vida. O Senhor nos diz: não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te esforço e te sustento com a destra da minha mão. O salmista, no Salmo 138, versículo 7, ele diz: andando eu em meio às adversidades, às dificuldades, eu não temo, porque a mão do Senhor me sustenta, tu me vivificarás, a tua mão me sustenta, a tua mão me dirige, a tua mão me encoraja, me direciona no caminho certo, onde eu posso enxergar a luz, ter esperança e confiança no Deus que nos sustenta, que nos dá vitória. Por isso podemos dizer: Deus nos defende e nos protege. E as dificuldades, com a permissão de Deus, a vontade permissiva de Deus, nos encoraja. No capítulo 5 da Epístola aos Romanos, que nos diz no versículo 3, e mesmo nas dificuldades, nós encontramos força, ânimo e somos encorajados. Quando a palavra nos diz: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação
ela tem um efeito progressivo maravilhoso. A tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Muitos dizem, diante das dificuldades, que a esperança é a última que morre. Mas a esperança do crente nunca morre, porque tem o Espírito Santo de Deus que está conosco, nos sustentando, nos direcionando, nos guiando. A esperança, quando a esperança morre, aquele que deveria ter esperança, às vezes já morreu primeiro. Ele desistiu, mas a esperança do crente não desvanece. Ela tem um efeito progressivo, porque Deus nos fortalece, nos guarda em meio à dificuldade. Quando os discípulos, os apóstolos de Jesus, eles foram perseguidos depois da cura do coxo na porta, na chegada do templo Formosa, eles foram perseguidos, inclusive presos, e quando eles foram soltos, eles saíram regozijando, alegrando-se por ter sido perseguidos por causa do nome do Senhor. As dificuldades não vêm quando Deus permite que venha, não vem para nos derrotar, nos abalar, vem para nos fortalecer. Porque quanto maior a luta, quanto maior as dificuldades, em nome de Jesus, com a ajuda do Senhor, a vitória é maior ainda. O mundo, as pessoas podem ver, assim como Davi disse, toda a terra verá que há Deus em Israel. Todas as pessoas verão que tem um Deus que cuida deste povo. E no nosso caminho, o Senhor está na frente. O rei Saul não estava na frente, na direção. O exército não estava na direção de Davi, mas o Deus dos exércitos de Israel estava entre Davi e o filisteu. Havia a proteção de Deus, a mão do Senhor. Na nossa caminhada, o Senhor está na frente do nosso caminho, nos iluminando. E por isso que Jesus diz, em João, no Evangelho de João, quando o Senhor diz, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Nós estamos no mundo, mas não estamos em trevas, estamos na luz. O Senhor é a nossa luz, a nossa direção, e quando nós confiamos e esperamos nele, nós somos vitoriosos em todas as dificuldades. Nós estamos enfrentando nos últimos dias momentos que está deixando muita gente preocupada, ansiosos, mas podemos dizer, e assim como o apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele Jesus, primeiramente nos humilhando diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Davi se humilhou e Deus deu testemunho por ele. Deus foi com ele, sustentando, defendendo, guardando e dando a vitória. Por isso ele pode dizer, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja, os meus dedos para a guerra. Podemos cantar a vitória no nome de Jesus e dizer sempre, eu acredito sim, falar e cantar, acredito sim que Deus é por mim. Eu acredito sim que
serei vencedor, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, para nos dar a vitória. E nenhuma dificuldade poderá nos impedir de seguir em frente e cantando o hino da vitória, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando, nos guardando, e que possamos sempre dizer: eu acredito sim e creio, e seguir adiante em nome de Jesus, obedecendo a sua palavra e guardando a sua palavra e vivendo assim para a glória do nome do Senhor e para a edificação daqueles que podem nos ouvir e nos ver a nossa caminhada na fé, a nossa esperança em Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos por mais esse culto, mais essa oportunidade e também por todos que estão unidos conosco. Para finalizar, nós queremos fazer uma oração por todos, também por aqueles que, porventura, estejam afastados dos caminhos do Senhor, ou ainda não são crentes, mas que, mediante a palavra de Deus, têm ouvido a palavra e chegou ao seu coração, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós queremos orar por todos e também dar a bênção apostólica no final. Que o Senhor, Ele espera o arrependimento, o pedido de perdão, a volta aos seus santos caminhos. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial, nesse momento, Senhor, nós te pedimos a tua bênção, Senhor, a tua presença, Senhor, Deus e Pai, sobre aqueles que ainda estão duvidosos quanto, Senhor, a salvação, ou que estejam afastados da tua casa, dos teus caminhos, que estejam, Senhor, meu Deus, ainda sem esperança da salvação, sem a direção. Senhor, salva, tem misericórdia, levanta seus caídos, liberta os oprimidos, salva as almas, Senhor, meu Deus, tem misericórdia daqueles, Senhor, que estão tristes, abatidos, desanimados, encoraja, animas. Salva, Senhor, para o teu reino. Prepara, Senhor, para morar um dia contigo no céu, para se juntar-se à tua igreja, Senhor, que caminha aqui na terra em direção às mansões celestiais. Salva, Senhor, para o teu reino, para a tua glória, e prepara, Senhor, e abençoa a tua igreja, Senhor, fortalecendo, guardando, encorajando, animando. Desperta, Senhor, cura as enfermidades, repreende o mal, a doença, e nos livre dos males, das doenças, dos perigos. Guarde a todos, Senhor, no nome de Jesus. Segura-nos, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, nos teus caminhos. Dá-nos direcionamento em tudo, Senhor. Sustenta-nos na tua presença, no teu amor, na tua graça, na força do teu poder. É no nome santo de Jesus que nós te agradecemos e te pedimos essas bênçãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Amém. Teu amor, dá-nos tua graça, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tem sido, pelo que fará em nós.
Aleluia. Deus seja louvado. Se você tem acompanhado os nossos cultos e Deus tem falado com você gostaria de saber um pouco mais sobre a Bíblia, sobre como seguir a Jesus Cristo, vai aparecer aí alguns contatos e você fique à vontade para entrar em contato conosco. Nós vamos ter o maior prazer em poder te dar um retorno. Deus te abençoe. Uma noite de sono restaurador a todos.